Posicionamento. Você tem? Diga aí para o seu vizinho. Posicionamento. Você tem? Como é importante o posicionamento? Mas vamos aqui entender um pouco de Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia aqui, gente? Né? Coisa boa. Nós vamos dar uma... Antes de nós entrarmos totalmente nesse assunto de posicionamento, como é importante o posicionamento na nossa vida, nós vamos entender um pouco sobre os Herodes, né? Os Herodes na Bíblia. Quem já ouviu falar dos Herodes? O rei Herodes, né? Então, o povo de Israel escravo de Roma. E Roma, os governos de Roma, né? Os reis de Roma levantavam governadores, certo? Sobre as cidades em Jerusalém para governar. E esses governadores eram chamados de Herodes. Diga aí, Herodes. Tem vários tipos de Herodes na Bíblia. E aí a gente vai vendo, olha que tremendo, né? Posicionamento, a flecha aí. Bota assim, irmão, levanta assim o arco aí. Vai levantando o arco, como se você fosse lançar uma flecha poderosa, amém? O posicionamento. Então, vamos lá para os Herodes, né? Herodes, o primeiro Herodes é o Herodes o Grande. Foi o primeiro, está lá em Mateus 2,13, não é isso? Depois nós vamos ver o segundo Herodes, que é o Herodes o quê? Arquelau. Mateus 2,22. Terceiro Herodes, diga aí, Antipas. O quarto Herodes, Felipe. O quinto Herodes, Agripa. Agripa I e o sexto Herodes, Agripa II, ok? Então, todos os governadores sobre determinadas cidades em Jerusalém, Roma, para poder manter a sua escravidão, porque eles escravizaram Israel, não é isso? Eles colocavam esses governadores chamados de Herodes. E cada um deles fez algo, né? Não era coisas boas que esses Herodes faziam, porque eles eram opressores, né? E nós vamos ver que o Herodes o Grande, né? Ele foi um grande governante que encontrou os reis magos na época do nascimento de Cristo. E quem lembra daquela que foi mandado matar as crianças na época de Jesus, quando Jesus nasceu, né? Mandou matar os meninos de 2 anos de idade. E aí foi quando Jesus foi para Belém. Quem lembra dessa história? Né? Foi esse Herodes aí o Grande que fez isso, né? Depois nós temos o Arquelau, que ele governou sobre a Judéia, Samaria e Idumeia, né? A Bíblia fala sobre ele, como a gente já viu aí em Mateus 2,22. Também temos o Herodes Antipas. O Antipas, ele governou na Pérea, na Galileia, e ele foi que mandou cortar a cabeça de João Batista. Quem lembra? Não é isso? O quarto Herodes foi Filipe, né? Ele governou na Galileia, no Mar da Galileia, e também, né, está lá em Lucas, Lucas capítulo 3, verso 1, fala desse rei, aliás, desse governador, né, Herodes. Nós temos o Herodes Agripa, certo? Vamos dar uma pincelada aqui do que ele fez, né? Então, o Agripa, ele foi quem ordenou a morte de Tiago, certo? Está lá em Atos capítulo 2, versos 1 ao 2. E esse foi o Herodes, aliás, o Herodes Agripa I. Agora vamos para o Agripa II. O Agripa II, ele foi diante de Herodes, foi diante desse Herodes que os apóstolos, Paulo, esteve frente a frente para fazer a sua própria defesa. E quando Paulo estava diante desse Herodes, né, o Agripa, ele foi tão tremendo na palavra, porque ele estava lá para se defender, porque ele estava sendo acusado, né? Porque pregava o evangelho, estava sendo preso. E quando ele foi para a defesa dele, Paulo foi tão poderoso na palavra que, por pouco, o rei Agripa não entrega a vida para Jesus. Por pouco, o Herodes, né, não entrega a vida para Jesus. Amém? E aí a gente vai continuando na Bíblia. Mas para que tudo isso?
que isso significa sobre a mensagem de hoje, sobre posicionamento, mas vamos continuar, porque tudo tem um objetivo, amém? Fique atento aí. Nós já demos aqui um entendimento, né, sobre os Herodes. Agora vamos continuar agora com os Tiagos. Tem vários Tiagos na Bíblia, né? Tiago, o apóstolo, é o irmão de João, filho de Zebedeu. Né? Essa passagem está lá em Atos 12, 2. Né? Esse Tiago, que era apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu, que Jesus chamava eles de filhos do trovão, porque eles eram meio que coléricos, né? Meio que agitados, né? Assim, bem sanguíneos. Aqueles que disseram assim, Jesus, você quer, quando aquelas pessoas estavam dando trabalho lá, eles andavam pregando a palavra, aí eles disseram, Jesus, você quer que a gente ore para mandar fogo do céu, para destruir esse povo? Olha como é que eles pensavam, eles eram assim, bem coléricos, né? E esse Tiago era irmão de João, né? E ele era chamado de filhos do trovão, porque eles pensavam que eles iam pregar o evangelho com ira, com raiva, né? Destruindo as pessoas, e o evangelho a gente prega com amor, amém, irmãos? É para ganhar vidas, não é para trazer julgo nem condenação sobre as pessoas, amém? E eles tinham essa ideia, que aqueles que fossem contra merecia fogo do céu, destrói essa raça aí, né, que não quer saber e tal. Nós temos sempre que ter esse coração de querer o bem do outro e orar pelo outro, não é assim? E por isso que eles eram chamados de filhos do trovão, mas depois eles se arrependeram e ficaram convertidos, maravilhosos. Também tem o Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago, o menor. Era outro dos 12 apóstolos, está lá em Mateus 10, 3. Temos o Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Jesus também teve um irmão chamado Tiago. Também está na epístola de Tiago, certo? Tem um Tiago, pai dos apóstolos, Judas, não o Judas traidor, certo? Está lá em Lucas 6, verso 16. Mas nós vamos entendendo, tudo isso aqui é para a gente poder pegar o fio da meada do que a gente quer trazer nesta noite. Né? Então, lá em Atos capítulo, vamos estar lendo Atos capítulo 1, dos versos... Atos capítulo 12, dos versos 1 ao 5. Diz assim, nessa ocasião, o rei Herodes, né, que foi que ele fez? Prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Então, o rei Herodes aqui, ele perseguia a igreja. Era uma perseguição, irmãos, terrível. Né? Quem era cristão naquela época sofria muito, porque eles tinham uma perseguição religiosa terrível. Eles não queriam que o evangelho fosse pregado, eles não queriam que Cristo fosse pregado. E aí, a intenção deles era maltratar, né, os judeus, maltratar os cristãos. E Herodes, que mandou executar nessa época dessa perseguição, o Herodes, Agripa, mandou matar Tiago. Né? Esse Herodes, ele era um tipo de político. Então, ele tentava agradar, né, aos judeus que tinha a religião, né, judaica. E ele tentava dizer, ele fazia-se de devoto, né, de adorador a Deus, mas ele perseguia os cristãos. Então, ele queria agradar aos judeus, mas ele também, para agradar os judeus, ele perseguia os cristãos, não é isso? E aí a gente vai vendo que em Atos 12, 4 a 5, nós vamos entender mais ainda. Tendo prendido, lançou o quê? Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Prendeu quem? Ele mandou matar Tiago e prendeu Pedro, ok? E ele colocou uma escolta para prender um homem, uma escolta de
de quatro soldados para prendê-lo, né? Está ali de prontidão, vigiando, e sem falar que Pedro estava acorrentado, não é isso? Estava acorrentado. Então, aqui no versos 12, do 4 ao 5, diz assim: tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Então, era 4 de um lado e 4 do outro. Total de 8 soldados guardando um homem que pregava o evangelho. Não era nenhum criminoso, não era nenhuma pessoa periculosa, não era nenhuma pessoa ruim, mas era um homem, era uma perseguição religiosa. Era um servo de Deus que pregava o evangelho. Quem aqui já está sofrendo uma grande perseguição? Quem aqui já passou por perseguição? Pois é, meu querido, nós temos que entender que quem serve a Deus passa por perseguição. Nós temos que entender que a nossa vida aqui não é só de coisas boas, não é composta só de momentos bons. Nós também passamos momentos de perseguição. E eu quero dizer nessa noite para você que adentrou aqui, que está passando uma grande perseguição, que Deus vai te livrar dessa perseguição. Amém? Que Deus vai entrar nela, porque você está no lugar certo. Você não está ouvindo essa palavra por acaso, porque quando Deus nos chama para um lugar, Ele fala para os seus filhos, e quando Ele fala dentro da tua situação, você tem que crer que você não está ouvindo uma palavra por ouvir, mas essa palavra está gerando fé no teu coração para tu se apropriar daquilo que Deus está te mostrando e te revelando, amém? Então, tome posse, porque Pedro passou isso. Nós vamos ver o que foi que Deus fez com Pedro diante dessa perseguição, dessa prisão. Paulo e Silas, o que foi que eles fizeram? Eles louvaram a Deus, não foi? Na prisão? Mas aqui foi diferente. Deus sempre faz diferente, irmãos. Deus sempre nos alcança de forma diferente. E eu creio que nessa noite, Deus está alcançando pessoas aqui dentro da sua necessidade de forma diferente. Porque Deus conhece o profundo e o oculto. Ninguém se esconde de Deus. Ele nos vê nos mínimos detalhes. O próprio louvor disse que nada pode, o amor dele nos alcança. O amor de Deus nos alcança. Aonde você estiver. Olha, o amor de Deus alcança você para te trazer para mais perto de Deus, amém? Para te fazer sair de uma situação de prisão, de uma situação que você acha que não tem mais solução, mas saiba que você está no lugar certo, na hora certa, e Deus entra nesse momento na tua vida, quebrando todo o jugo. Ele quebra o jugo, irmãos. Ele quebra, queridos. Ele não deixa ninguém confundido. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de fé, de certeza, de convicção. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele está aqui. Tão certo como você está vendo o seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Tão certo como você está sentado nessas cadeiras. Deus está nesse lugar para fazer maravilhas, como Ele fez e está fazendo. Ele não muda, Ele é o Senhor, o soberano. Eu amo esse Deus, você ama esse Deus? Dê uma salva de palma bem forte para Ele. Ele merece, Ele é digno. Aleluia, seja digno, Senhor, nesse lugar. Seja exaltado, Jesus. Diga assim: seja exaltado, Jesus, na minha vida. Amém? Oh, aleluia. Que maravilhas. Que maravilhas. E Pedro estava nessa situação. 4 de um lado e 4 do outro. Ah, mas tem um Deus por nós. Amém? Diga assim: tem um Deus por mim. Ah, irmãos, não tem macumba que te pegue. Tem gente que fica com medo das macumbas, irmão. Você sabia que existe realmente? Tem gente que até bate o tambor para nos destruir. Mas quando eles batem o tambor para nos destruir, nosso Deus chega com a espada assim, ó. E o anjo, ó. Amém? Irmãos.
Por esses dias a gente experimentou algo que eu não vou dizer aqui por total, mas foi muito assim, tremendo, sabe? Que Deus me despertou meia-noite e me fez ver até o nome do demônio que estava, até o nome do demônio que estava sendo enviado lá para casa. Eu digo, cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Porque nós somos blindados com o sangue de Jesus, amém, irmãos? Quem se mete com crente que entende o que é em Cristo, irmãos, vai se converter. Vai se converter. Aleluia. Eu já estou vendo essas pessoas rendidas a Jesus. Porque nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o nosso joelho no chão e com nossas mãos levantadas, declarando libertação, transformação, um coração adorador, um coração rendido a Deus, um coração cheio do amor de Jesus, não cheio do ódio, da amargura, de querer ver o mal do próximo. Aleluia. Meia-noite, irmão, tu acha um negócio desse, mas Deus é fiel. Eu não fui dormir. Pensa que eu fiquei numa redinha que tem lá e ouvi o nome do capeta, do demônio lá. Espera aí, acordei imediatamente o cabeça da casa. Vamos aqui, meu varão, orar. Amém? Mas é tremendo. Então, olha, o poder da oração. É a oração que faz a diferença, irmãos. Diga assim, levante sua mão e diga assim, as minhas mãos levantadas, em oração ao meu Deus, faz toda a diferença. Eu levantarei a minha mão e declararei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que a minha vida é blindada pelo sangue de Jesus e praga nenhuma chegará na minha tenda, chegará na minha casa. A minha casa é blindada pelo sangue de Jesus. Sai, inimigo. Amém? Irmãos, a mão levantada, falada em fé, isso é o sobrenatural que Deus quer, irmãos, usar as nossas vidas. Se levante, não deixe, não fique, não baixe a guarda, vigie. Diga aí para o irmão, vigie, irmão. Vigia, foi a palavra. Eu disse, Senhor, eu quero uma palavra. O Senhor falou de vigilância, vigilância. Eu não, olha, depois da oração ainda fiquei rondando. Eu não dormi logo não, irmão, fiquei rondando. Aonde é que tem mais alguma coisa aqui, Jesus? Mostra, Jesus. Fiquei rondando e só fui dormir quando eu senti paz. Sinta paz. Enquanto você não sentir paz, fica orando, determinando, declarando. E foi assim que aconteceu com a igreja. Enquanto Pedro estava ali naquela prisão, sabe o que aconteceu? Diga aí, a igreja orava. A igreja orava. Olha a diferença. Olha aí o que é a diferença. Enquanto ele estava lá, a igreja orava. E aí a gente vai vendo lá em Atos. Nós vamos ver o que a oração pode fazer. Aí em Atos 12, do 6 ao 19, eu vou estar lendo aqui rapidinho. Amém? Atos, capítulo 12, versos 6 a 19, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, submeter Pedro, ao julgamento, estava Pedro dormindo, diga aí, dormindo. Meu Deus, o homem foi dormir. Vai ser julgado, provavelmente ia ser morto. O homem foi dormir. Estava dormindo, irmãos. Olha a confiança de Pedro em Deus. Diga assim, eu quero essa confiança. Irmãos, a confiança é maravilhosa na nossa vida, porque a confiança vem da fé. E a fé é a certeza. A fé não duvida. A fé que vem de Deus para nós é um dom, não é nossa, é de Deus. E quando nós tomamos posse da fé na palavra, irmãos, as coisas acontecem. Pode não ser na hora que você pensa, mas continue crendo, porque vai acontecer algo, irmãos. Porque Deus é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Irmãos, é o caráter de Deus. A coisa melhor que tem é a gente ter certeza do caráter de um Deus imutável. O ser humano, nós mudamos, porque nós somos humanos, somos falhos. Uma hora a gente pensa uma coisa e outra hora a gente pode pensar outra. Mas Deus é imutável. Diga aí, Deus é imutável.
Mas Satanás, por contrapartida, fica querendo lançar dúvida naquilo que Deus diz. Ele sempre fez isso, foi lá no Jardim do Éden com o primeiro casal, e até hoje ele faz isso. Mas você vai dizer assim: eu não vou dar ouvido à voz do diabo. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou crer no que Deus me disse. Amém? Muitas vezes nós cremos e parece que tudo está ao contrário, não é verdade? Tudo o contrário. Aí, nessa hora é que o tentador vem para gerar dúvida. E nessa hora nós temos que nos posicionar em fé. Diga assim: fé é a certeza no que Deus diz, na sua palavra. E ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E nós temos que ter isso alicerçado dentro de nós. Porque quando nós nos firmamos na rocha, o que acontece? Rocha é firmeza. Rocha fica... Uma rocha, se você construir qualquer coisa numa rocha, tem estabilidade, tem firmeza. O alicerce é sólido, é firme. E Jesus é a rocha. Amém? Jesus é nossa rocha. Amém? Nós não abriremos mão das promessas de Deus. Nós permaneceremos fiéis. A igreja primitiva cria num Deus do impossível. Amém? E nós, como igreja de Cristo aqui, nós somos extensão da igreja primitiva. Amém? Nós temos o mesmo espírito de fé. Nós temos o mesmo espírito de ousadia, de moderação e amor. Amém? Nós temos, diga assim: eu tenho espírito de ousadia, de moderação e amor. Amém? Nós vamos crer, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou, diga aí, andar pela fé. Diga assim: o justo viverá, não por vista, não pelo que vê, mas pela fé. Deus nos chamou para uma caminhada de fé, amém? E Ele proveu a fé para mim e para você. Ele não vai pedir algo que Ele não tenha liberado para nós. Está liberado o espírito de fé sobre nossas vidas. Para conquistar, porque a fé, ela conquista o impossível. Amém? Quando Deus nos vê posicionado em fé, é o suficiente para o sobrenatural vir. Amém? Quem aqui está posicionado em fé? Amém? Quem aqui está posicionado, levante a mão bem alto. Eu estou posicionado. Deus está vendo você, meu irmão. Deus está vendo você com as mãos levantadas, dizendo: eu estou posicionado, Senhor, em fé, Senhor. Eu creio, Deus. Vai crendo aí naquilo que tu acha impossível. Vai crendo aí naquilo que tu acha impossível. Vai crendo, vai crendo, vai crendo. Vai crendo que Deus entrou agora nessa situação. Vai crendo aí. Aleluia. Vai crendo e vai recebendo. Vai crendo e vai recebendo. Vai crendo e vai tomando posse. Vai crendo e vai tomando posse. Vai crendo e vai tomando posse. Aleluia. Veja os cadeados quebrando. Veja as portas de ferro sendo rompidas. Veja você passando pela água e a água não te afundando. Você não vai se afogar, amém? Veja você passando agora pela prova de fogo e você saindo do outro lado sem ser queimado um fio de cabelo da tua cabeça. Amém? Veja o sobrenatural. Esse é o meu Deus. Diga assim: esse é o meu também. Então ali ele tocou, né? Ali o anjo veio e entrou naquele momento que Pedro se encontrava dormindo, irmãos. Repentinamente apareceu o anjo, verso 7 diz isso. Apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Diga assim: a luz brilhou. A luz vai brilhar, irmão. Diga aí. A luz vai brilhar. A luz vai brilhar. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Diga. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, as trevas fogem. Amém? E a palavra de Deus, ela é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar.
é a palavra, a luz. Nos leva para o que Deus tem para nós. Nos leva para o lugar certo. A palavra nos leva. Deus usou a sua palavra como luz. Diga, venha meu filho, olha, caminhe por essa palavra, por essa promessa. Seja guiado pela palavra, amém? Pelo Espírito que revela a palavra, irmãos. É isso que Deus quer. Tome posse dessa luz que chega na sua vida, que chega na sua história. Amém? Chega luz na sua história hoje. Chegou luz naquela prisão. Parecia ser o fim. Parecia ser o fim. Nem tudo que parece ser o fim, irmãos, é o fim. Amém? Você está passando algo que foi ruim? Você está passando algo que está te deixando triste, está te deixando abatido? Saiba que não é o fim. Deus, no ponto final que o diabo colocou, eu acho lindo isso, Deus fez uma vírgula. Espera aí que eu vou dar uma continuidade aqui. Amém? Espera aí que eu vou dar continuidade aqui. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. O anjo tocou em Pedro, né? Acordou Pedro e disse, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmãos, tem anjo nessa noite aqui. Eu creio nos anjos. Eu creio nos anjos do Senhor, amém? Os anjos são do Senhor, não é para serem adorados, mas são ministros de Deus a meu favor e ao seu favor. Eles estão aqui nessa noite. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, amém? Olha, eu acho que se cada pessoa aqui tem um anjo, quanto é que você acha que de anjo tem aqui? Se para cada um tem um anjo? Para a irmã aqui tem um anjo, para essa outra, para essa, para aquela, para ela. Cada um de nós tem um anjo. Estão tudo aqui esses anjos, ou não estão? Amém? É muito anjo aqui, não é verdade? Aqui tem mais de 100 e poucas pessoas, eu creio. É anjo demais aqui. E as cadeias quebraram. E eu creio que as algemas aqui, as prisões, as dificuldades, os embaraços, estão tudo caindo, amém? Estão tudo caindo, amém? Estão tudo caindo. E você está livre. E você está sentindo já uma leveza aí. Você já está se sentindo assim, rapaz, eu estou pronto, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. Eu entrei aqui achando que não tinha mais jeito, mas os anjos do Senhor já tiraram as correntes, já tiraram os maus pensamentos, já tiraram tudo aquilo, todo o sofisma, toda a mentira do diabo, e já me deu certeza que Deus está comigo. Deus está comigo, amém? E assim, quem é de Deus, confia. Diga assim, quem é de Deus, confia. Pedro confiava, foi dormir, acordou com o quê? Com um anjo do lado dele. Aí as cadeias caíram, Pedro acordou, né? As algemas caíram. Aí o anjo lá no verso 8 diz assim, o anjo disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez e disse, ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E siga-me, quem aqui vai seguir? Quem aqui vai seguir a Jesus? Quem aqui vai seguir? Quem aqui vai seguir? Segue, irmão. Segue, porque Deus não te quer nesse lugar. Deus não quer você estagnado. Deus não quer você paralisado. Deus não quer você vivendo do passado. Deus tem algo novo a fazer na sua vida. Segue. Tira, calça a sandália nova, se veste e segue do novo de Deus que Deus tem para você. Saiu Pedro e seguiu. Pedro, assim, ele achava que estava tendo um sonho. Ele achou o negócio tão... Rapaz, eu estou sonhando. Seguiu, Pedro achando que estava sonhando, mas estava vivenciando o sobrenatural de Deus, amém? Tudo parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, eles foram passando. Passou a primeira guarda, e os guardas nem via eles. Aí, irmão, os guardas não via não, irmão, passando lá com os anjos. Ó. E passou a primeira guarda, passou a segunda guarda. Aí os portões que estavam na frente dele, pá! Caiu e ele saiu tranquilamente da prisão. Quem é que pode prender servo de Deus, irmãos? Quem é que consegue deter os filhos de Deus que têm herança?
Quem poderá nos resistir, irmãos? Amém? Quem poderá? É Deus que está na nossa frente. É Deus que nos guia para o lugar de bênção. Nós devemos deixar tudo e crer nas promessas de Deus, que Ele é o Deus de milagre. Ele está fazendo milagre nessa noite aqui, amém? Ele está fazendo muitos milagres aqui. Às vezes, quando você chegar em casa, você já vai ver milagres acontecendo. Você vai ver aquela pessoa que está lá doente, curada. Quem crê? Você vai ver aquela pessoa que estava opressa, com espírito, sabe de quê? De depressão, livre. Porque Deus lança a palavra sobre essa pessoa aí. Tome posse. Tome posse aí, lá na sua casa. Agora, o anjo do Senhor está lá, tocando e libertando ela. Amém? Se você crê, você diz, eu tomo posse, Jesus. Porque tu está falando, eu creio. Amém? Amém. Então, aqui a gente vai ver, e saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que fazia no meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu a si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua. De repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Ele libertou da mão de Herodes. E eu creio que nessa noite tem muita libertação aqui das mãos desse inimigo, amém? Porque ainda existe esse inimigo no mundo espiritual, esse Herodes, que quer roubar sonhos, que quer travar a vida. Mas olhe, Deus está trazendo libertação à sua vida. Está te trazendo libertação, você está livre. E dando continuidade no verso 2, diz assim, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido lá na casa de Maria, lá na célula da Maria, diga aí, na célula da Maria, estava tendo uma reunião de porta fechada. E o que é que estava tendo naquela reunião na casa de Maria? Diga aí, oração. Na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta. Eles estavam orando por Pedro, e aí Pedro vai lá e toque, 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 toque. E aí, que é isso? Uma menininha lá chamada Rod correu, para ouvir a voz de Pedro. E tomada de alegria, correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está na porta. Disse para lá para os irmãos, está reunido na casa da Maria, lá na célula da Maria, e disse, Pedro está lá na porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disse-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos que estão saindo, e foi para o outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quando ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha aí, porque se aqueles guardas tinham uma lei que se eles não guardassem os prisioneiros fugissem, eles tinham que morrer. Infelizmente, eles morreram, não é? Mas olhe que o sobrenatural de Deus aconteceu e os irmãos não queriam nem acreditar. Será que isso é verdade? Eles estavam orando por algo, aconteceu um milagre, aconteceu o sobrenatural.
E na hora que Pedro chega, eles não queriam nem acreditar. Irmãos, acredite, olha, vai acontecer coisa que você vai dizer, meu Deus, isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade? Está acontecendo de vera, né? Está acontecendo de verdade. Eu não estou nem acreditando. Quem aqui já viu coisas assim acontecendo na sua vida? Pois vai acontecer mais ainda. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Atos 12, 5 diz assim: e Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. O segredo de não desistir, o segredo, irmãos, de se posicionar. Como é importante. Por que que Pedro saiu da prisão? Porque a igreja se posicionou, diga aí. Porque a igreja se posicionou. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, se posicione. Aqui nós podemos ver isso muito firme. Olha como é importante uma pessoa, a gente ficar na brecha, a gente não desistir. Eu creio que muitas pessoas chegaram aqui porque você é fruto de oração. Você é fruto de oração. Você já estava para desistir, mas alguém orou por você, aplicou fé, não desistiu, perseverou, e hoje você está nesse lugar. Você chegou até aqui por causa de um posicionamento. Você hoje está na presença de Deus por causa de um posicionamento. Amém? Porque você resolveu tomar posição diante de Deus e dizer: eu não vou abrir mão de servir ao meu Deus, de ir para a casa de Deus, eu não vou abrir mão. Você já passou por situações difíceis que você esteve a ponto de desistir, mas você não desistiu. Dê uma salva de palmas para a pessoa do seu lado. Você é um vitorioso e uma vitoriosa porque você se posicionou e não desistiu. Amém? Nós, como igreja, temos que estar posicionados espiritualmente. Como você reage? Mas aqui é uma pergunta. Como você reage no dia mau? No dia difícil? No dia que não dá nada certo? No dia que você não está no controle das coisas? No dia que você diz: meu Deus, faltou chão. Quem aqui já se sentiu, parece que tirou o chão debaixo dos pés? Já passou situações que você se sentiu assim? Você se sentiu totalmente fora do controle? Mas eu quero dizer nessa noite que Deus continua no controle. Amém? Deus não perdeu o controle da minha vida nem da sua, irmãos. Amém? Nós podemos passar por tribulações, por aflições, mas como é o nosso posicionamento nessas horas? Como é que você se posiciona nessa hora? Que as coisas não estão do seu jeito, que você planejou, que você idealizou e não foi do seu jeito. Qual é o seu posicionamento? Você vai abrir mão de Deus? Você vai murmurar? Você vai reclamar? Você vai dizer: não, esse Deus, está dúvida no que Deus é? Esse Deus não faz não. Como é o seu posicionamento? É uma pergunta. Como é a sua reação? O que você faz? Precisamos ter um posicionamento em oração. Diga aí, eu preciso me posicionar em oração. Irmãos, o segredo é a oração. Não tem como a gente ter vitória sem oração. Não tem como a gente ter resultados eficazes na nossa vida como cristãos sem orar. Nós temos que orar, buscar. É um posicionamento tremendo. Há poder numa igreja que se posiciona para orar. Falar nisso, houve a oração dos homens quarta-feira passada, e agora vai ter a oração das mulheres nessa quarta que vem. Nós estamos cada vez mais nos posicionando em oração. Tem um grupo de intercessão aqui, não é verdade? Que está todo domingo ora, durante a semana ora, liderado pelo Luiz Carlos, e tem sido sobrenatural acontecendo. Por quê? Porque é uma igreja que está posicionada em oração. Glória a Deus por isso. Mas nós aqui, individualmente, temos que nos posicionar também. Amém? Cada um tem que se posicionar. Você que parou de orar, comece a se posicionar. Comece a voltar a orar. Nunca é tarde para recomeçar. Amém? Volte que você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Há um poder na igreja que ora.
Nada pode substituir a oração. A oração é insubstituível. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude nossa, amém? Alguns homens que experimentaram o poder da oração. Aqui eu vou dizer algumas frases de homens de Deus que se posicionaram em oração, tiveram uma vida de oração. Hernando Dias Lopes, quem conhece o Hernando Dias Lopes aqui? Orar é aliar a fraqueza à onipotência divina. Olha aí. Orar, Hernando Dias Lopes disse isso. Aqui tem outro. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as aflições. João Calvino disse isso. Robert Moore diz isso aqui, ó. O que o homem é sobre os seus joelhos diante de Deus e nada mais. Amém? Isso faz toda a diferença. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Antes, Taylor, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme o estudo, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme, diga, treme, quando nós oramos. Treme quando nós oramos. Levante sua mão e diga, eu sou um homem. Você é uma mulher, você diz, sou uma mulher de oração. E se você é um homem, você diz, eu sou um homem de oração. Posicionamento, irmãos, nós temos que ter posicionamento, amém? E aí a gente vai vendo. Qual é o desafio? Qual é o nosso desafio? Seja um provocador de oração. Diga aí, seja um provocador de oração. Temos que gerar ambiente de profunda oração. Deixe a luz brilhar, como brilhou na cela de Pedro. Deixe a luz brilhar. Sabe como é que a luz vai brilhar? Diga aí, orando. Orando. Amém? Para algumas pessoas isso parece difícil. Por quê? Porque vive presa na síndrome diga aí, efervescente. O que é isso? Vamos já saber, tá bom? Vamos já saber. A síndrome do efervescente, tá bom? Vou fazer aqui algo para explicar o que é essa síndrome do efervescente. Com licença aqui, irmãos. Todo mundo está vendo esse copo com água aqui, essa taça? Todos? Muito bem. O que é essa síndrome do efervescente? Porque a pessoa só se posiciona em oração quando a coisa aperta. Ainda bem que, mesmo assim, é louvável nós buscarmos a Deus quando a coisa aperta, porque isso é a coisa certa a se fazer. Mas que isso não seja só esse momento que nós venhamos a buscar a Deus em oração. Amém? Porque muitas vezes nós temos essa síndrome do efervescente. Por quê? Vou explicar. Só buscamos a Deus quando a coisa aperta. O casamento está passando uma tribulação, está tendo conflito. Aí os filhos dando problema, aí a gente vai buscar Deus. Aí você vai lá e busca Deus. Aí você está com problema no trabalho, problema financeiro, aí você vai lá e busca Deus. Aí você está tendo situação difícil com o seu vizinho está te perseguindo, fazendo até macumba para ti. Aí tu vai buscar Deus. Aí você está passando uma tribulação, né? Porque você tenta
tenta ler a Bíblia e não consegue. Você está passando uma batalha espiritual e você sente aquela dificuldade, aí você vai buscar a Deus. Você está me entendendo o que é essa síndrome do efervescente? Só buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. Isso não vai nos dar uma vida de vitória. Deus quer que a gente tenha um estilo de vida de oração, buscando sempre para termos vitória em todos os momentos. Porque se a gente está buscando sempre, quando as tribulações vêm, quando as situações difíceis vêm, nós estamos posicionados, amém? E o inimigo não vai prevalecer, e nós vamos ter vitória, vamos vencer em Cristo, amém? Nós vamos avançar, nós não vamos desistir, nós não vamos cansar. Você sabia? Por quê? Porque você tem um estilo de vida de oração. Você está num posicionamento de vitória. Você está diante do Rei. Você está diante de Deus. E você está recebendo força dEle, graça dEle, poder dEle. E você é aquele crente que está fervendo. Não é só fervendo nessas horas, não. Você está fervendo sempre, que o inimigo não pode te resistir, amém? Ele, quando olha para ti, ele foge, porque você está tão na presença de Deus, que você irradia luz, você irradia poder, glória de Deus, numa simplicidade tão grande, mas que a glória de Deus está grande na tua vida, amém? A glória de Deus está muito grande na tua vida, porque quando nós nos posicionamos assim, nós ficamos com uma vida não de ser crente que busca só quando necessita, quando precisa receber algo, mas está buscando sempre, amém? Em todos os momentos. Verdadeiramente a oração é um estilo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Crie o hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática. Você estará em prática. Billy Graham disse isso. Amém? Promova a oração. Como é importante a gente começar a promover. Vamos mudar, irmão. Diga assim, eu vou me posicionar. Promova a oração na sua casa, com a sua família. Se você é casado com o esposo, a esposa se reúne para orar. No trabalho, quem aqui ora no trabalho? Isso é muito importante. Na faculdade. Isso é maravilhoso. Na célula, quem ora aqui na célula, irmão? Células poderosas. Quando a gente ora, levanta a mão, começa a orar, as coisas acontecem. Deus espera nosso posicionamento para Ele agir na terra, irmãos. Amém? Deus espera o seu posicionamento. Se posicione, porque Deus vai agir. Talvez você não tenha experimentado mais maravilhas de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, porque você não tem se posicionado. Mas nessa noite, o Senhor te chama, te posiciona, te levanta. Amém? Se levante. Promova a oração. Vamos aqui, vamos orar aqui. Chama a família, ora. No trabalho, chama ali os colegas, ore, faça uma oração rápida, mas faça, porque Deus, Ele não está atrás de grande quantidade de palavras. Deus está atrás de pessoas de fé, amém? Abra a tua boca e deixa Deus usar. Deixa Deus te usar. Promova a oração. Ah, mas eu orei e não deu certo. Quem aqui já fez isso? Orou e não deu certo de nada. Orei e não deu certo. Aí você tem que vigiar. Vigia, irmão. Vigia nessa hora. Porque Deus, Ele é justo. Como eu já falei aqui, Deus é justo. E Ele não se equivoca em nada. Ele é fiel. A fidelidade de Deus continua. Sabe o que é que você tem que aprender? A confiar em Deus. Talvez você pediu algo e não aconteceu da sua maneira. Talvez você pediu algo e não está acontecendo. Mas saiba de uma coisa. Deus está no controle e no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer. Talvez não seja da sua maneira, mas Deus vai fazer da melhor maneira. Sabe por quê? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a
Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui ama a Deus e é chamado no propósito de Deus? Pois tudo vai contribuir para o seu bem. Amém? Entre no posicionamento. Tenha propósito com Deus. Tenha propósito na casa de Deus. Tenha propósito de ler a Bíblia. Tenha propósito de oração. Tenha propósito de busca. Amém? Deus procura posicionamento, irmãos. Nessa noite o Senhor fala de posicionamento. Romanos 11, 33 e 6 fala sobre isso. Você pode estar conferindo em casa. E para encerrar, esse versículo é fantástico. Romanos 11, do 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos. Irmãos, a nossa mente não alcança os planos de Deus. Nós temos que aprender a confiar e se posicionar nessa confiança. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É uma pergunta. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.